Olá! A conversa de hoje é para a gente entender e tirar todas as dúvidas sobre como viabilizar um projeto cultural através das leis de incentivo. Quem vai trazer essas informações é o Antônio Colocates, que trabalha com projetos culturais desde 1999, quando criou a Direção Cultura. É isso aí, Andréia. Bom, eu comecei trabalhando com projetos de música clássica, eu sou cantor lírico, e a gente está falando de 1999, né? A Lei Rouanet, que hoje é a mãe de todas as leis de incentivo à cultura no Brasil, ela foi criada em 91, no governo Collor, em forma de substituição da antiga Lei Sarney, que era uma outra lei de incentivo à cultura. A gente tem uma grande mudança na Lei Rouanet entre 97 e 98, no governo Fernando Henrique Cardoso, porque até então as empresas não podiam deduzir integralmente o valor do patrocínio para projetos culturais. Elas podiam deduzir 30%, no caso do que a gente chama de patrocínio, que ele contempla a divulgação da marca da empresa, e 40% no caso de doação, que é quando você faz o aporte, mas não tem a divulgação ou o vínculo da marca da empresa com o projeto. Olha que interessante, né? Isso vigora até hoje, dentro do que a gente chama de artigo 26 da Lei Rouanet, que é para música popular, por exemplo. A música erudita não, ela está no artigo 18. E foi o Fernando Henrique, no seu governo, através do ministro da Cultura, Francisco Wefort, que fez essa alteração. Então, eles colocaram 100% de incentivo, ou seja, cada R$1 que a empresa destina para um projeto cultural, ela deduz esse R$1 integralmente do seu imposto, logicamente até um certo limite, né, que é o limite de 4% do imposto devido para a empresa e 6% do imposto de renda para a pessoa física. Então, essa mudança propiciou com que muitos projetos no Brasil, que nunca tinham tido patrocínio, começassem a receber patrocínio incentivado. Isso foi criado através até de uma medida provisória e depois virou lei. Então, foi uma alteração significativa na lei, né, em 1998. E aí, devido a esse mercado, né, favorável, porque sempre foi muito difícil e ainda é produzir cultura no Brasil. Eu que já vinha atuando informalmente, né, a maioria das pessoas começa assim, informalmente, no mercado. Então eu resolvi abrir uma empresa em 1999, que é a Direção Cultura, que está aí até hoje no mercado. E qual a importância desses mecanismos de incentivo à cultura para a sociedade, para a economia? Qual que é o papel dessas leis? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque pouca gente sabe que a renúncia fiscal, né, aquilo que o governo renuncia, ou seja, ele deixa de arrecadar de imposto de renda para que isso seja revertido para a produção cultural, ele representa tão pouco. Quando você fala em números absolutos, né, para uma pessoa leiga, até parece bastante, porque em média é 1 bilhão e 200 milhões de reais. Já foi, teve anos 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 100, mas mais ou menos isso daí. Só que o Brasil é muito grande, é um país que tem 200 milhões de habitantes. E há vários incentivos fiscais no Brasil, muitos incentivos fiscais no Brasil. E a maioria das pessoas não sabe disso. Então, a de cultura, né, a incentivo da cultura, sabe assim, você pega 1%, né, aí joga a vírgula para cá, né, então fica 0,005, é menos de 0,5%. Menos de 0,5% é utilizado para financiar a cultura no Brasil e é ainda assim um dos principais mecanismos, ou seja, tem incentivo para carro, para refrigerante, para linha branca, um monte de incentivo. E essa lei que funciona tão bem, essa é a verdade, há tanto tempo, há mais de 30 anos, né? Ela financia principalmente projetos gratuitos, ou seja, projetos que vai para aluno de escola pública, vai para entidades sem fins lucrativos, bairros periféricos, cidades de pequeno porte.
são projetos de formação de público, de formação de artistas. A grande maioria dos projetos é feito dessa forma. Então, a maioria das pessoas que critica realmente desconhece, embarcou em alguma notícia falsa, de alguma campanha, alguma coisa assim. Até houve já casos históricos assim, de que o próprio chefe da área cultural do governo começou a criticar a lei porque quando ele viu que o orçamento dele era o menor da federação, né, porque você tem lá educação atrelada à receita do governo, saúde e idem, depois você tem infraestrutura, indústria, transportes, etc. Quando chega lá embaixo tem a cultura, né? Aí o cara fica desesperado, fala, nossa, mas eu não vou poder fazer nada, só tenho que pagar aqui folha de pagamento, etc. E o mercado está utilizando mais de 1 bilhão, ele tem a tentação de pôr a mão lá, mas ele não consegue, porque a lei foi tão bem feita, né, que quem realiza realmente é o mercado, o governo só fiscaliza, só entre aspas, né, fiscaliza e não pode julgar mérito. Então, ela pode ser aperfeiçoada, deve ser aperfeiçoada, mas não denegrida, né, e muito menos mutilada. Do jeito que as leis estão funcionando hoje, quem que pode viabilizar um projeto cultural através das leis de incentivo? Para você poder inscrever um projeto cultural, você pode ser pessoa física ou jurídica. Se for pessoa física, você tem que ter um currículo cultural. Então, não é uma pessoa que do dia para a noite resolve ser proponente de um projeto. Proponente é o dono do projeto, né? O responsável legal e fiscal por aquele projeto. E no caso da pessoa jurídica, ela também tem que ter natureza cultural. Então, ela tem que ter no seu contrato social, no caso de uma empresa, ou no seu estatuto, no caso de uma entidade de terceiro setor, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos, também pode ser proponente. Ela também tem que ter no seu CNPJ atividade cultural prevista naqueles códigos nacionais de atividade econômica, né, os CNAES, né? E tem que ter também currículo. E pode ser empresa ou pode ser entidade. Tem muitas entidades que são, né, para dar um exemplo, assim, a maioria das orquestras e dos museus no Brasil são associações privadas que são proponentes. Uma curiosidade também é que governo não pode ser proponente de projeto na Lei Rouanet. Então, vou dar um exemplo. O Museu da Imagem e do Som de Campinas, ele pertence à Secretaria Municipal de Cultura. Ele não pode ser proponente de um projeto na Lei Rouanet. Isso já está lá na lei desde o começo, né? Porque, a princípio, né, esses caras que bolaram isso, eles queriam também que o governo investisse diretamente, né, através das suas secretarias municipais, secretarias estaduais e Ministério da Cultura. Infelizmente, historicamente, são sempre os orçamentos mais pobres nas 3 instâncias, né? Vide o próprio Ministério da Cultura, que até cada governo desativa recentemente, depois vem outro e ativa, que não é levado em consideração, como se isso não fosse uma grande mola econômica no mundo todo, né? O famoso soft power, né? Vide aí o cinema dos Estados Unidos, o K-pop da Coreia, etc. E o que faz esse tipo de entidade, como eu citei como exemplo o Museu da Imagem e do Som de uma cidade, né, sendo público, para poder também usufruir da lei de incentivo, ele cria uma associação. Então, a Associação dos Amigos da Orquestra X, a Associação dos Amigos do Museu Y, ele se constitui com uma personalidade jurídica, cria um estatuto, faz uma ata de fundação, registra, cria um CNPJ, e aí ele passa também a poder ser proponente de projeto cultural, e isso acontece em todo o Brasil, e é uma maneira até de uma parceria público-privada, né? Porque você está financiando um bem público através de uma entidade privada, mas que é do terceiro setor, com dinheiro que é público, porque vem da renúncia fiscal do governo federal. É muito interessante esse modelo. Então vamos lá, eu tenho uma ideia de um projeto, eu até tenho um projeto já em andamento e quero buscar recurso através de lei de incentivo. Como é que eu começo? Eu escrevo num papel um projeto, o que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Como diria o Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né?
É um processo burocrático, né? A gente está falando de dinheiro público. Então, o primeiro passo é checar a documentação de quem vai ser o proponente do projeto, o dono daquele projeto, vai responder legalmente por aquele projeto, porque se você não fizer o projeto, não executar o projeto do jeito que você aprovou ele, você pode ser até obrigado a devolver todo o recurso com juros e correção monetária, né? Então, se for pessoa física, é estar em dia com a Receita Federal e ter currículo cultural. Se for pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, é ter a comprovação de que é uma instituição de natureza cultural, ter em dia suas certidões negativas federais, né? E todo o processo hoje é digital. Então, tanto na Lei, eu vou falar Lei Rouanet também, porque é o que está na boca do povo, né? Tanto na Lei Rouanet, que é através do sistema SALIC, você entra lá, faz o cadastro do responsável legal por aquela entidade, ou da própria pessoa física, quando é proponente, né? Sobe a documentação, e no caso do PROAC também, que é a Lei de Incentivo do Estado de São Paulo, Programa de Ação Cultural, PROAC-CMS, você também faz a mesma coisa, cadastra o proponente, aí começa a inscrever o projeto. São formulários próprios que vão pedir basicamente o seguinte: o que você vai fazer, que é o objetivo, né? Como você vai fazer, por que você vai fazer, que é a justificativa, né? Quando você vai fazer, que é o cronograma, e quanto vai custar, que é o orçamento. Eu vou esmiuçar um pouquinho mais, mas só para dar um quadro geral, então, o que você vai fazer? Eu vou montar uma peça de teatro e vou fazer uma temporada de X apresentações. Ok, então você tem que colocar lá qual que é o texto, qual que vai ser o elenco, a direção, a equipe também de apoio, né, que envolve camareira, maquiador. Você não precisa pôr os nomes de todos, mas você tem que colocar que vai ter aquela pessoa que vai exercer aquela função e vai receber X por aquilo, né? Quantas apresentações vai ter, onde vai ser, o tamanho do público, aí você vai fazer o plano de distribuição, que é você colocar quantos ingressos vão ser vendidos, a que preço, e ali também que o técnico vai avaliar se não está extrapolando os valores hoje permitidos, também o limite não exceder também é permitido, né? A ficha técnica com currículos. Olha, é bem detalhado. E uma coisa que eu falo sempre para os proponentes é o seguinte, é ser objetivo. Não precisa encher linguiça, porque se o seu projeto for cultural, o seu currículo for cultural e o seu orçamento estiver completo e dentro de valores de mercados, o projeto vai ser aprovado. Então, tem gente que me manda projeto assim para a gente inscrever e começa a falar da cultura, da importância, da arte e tal. Você não precisa comprovar para o Ministério da Cultura que a cultura é importante, né? Então você tem que falar o que você vai fazer, como, com quem, quando. É mais ou menos que nem a cartilha do jornalista, né, Andréia? Que é o que, quando, como, onde, por quê, né? E qualquer tipo de projeto, sendo da área cultural, qualquer tipo de projeto está apto a se inscrever? Qualquer tipo de projeto. O que não pode ter são assim uns subterfúgios que a gente vê muito no mercado, conversando também com quem trabalha nas secretarias de cultura, né, Ministério da Cultura. Tem gente que quer fazer um malabarismo. Então o cara tem um projeto assim ambiental e ele acha que ele pode colocar como cultural. Então tem uma área ali que é meio cinzenta às vezes, porque a cultura perpassa tudo, né? O próprio termo, né? Cultura, que você come é cultura, que você fala é cultura. Mas no caso da lei de incentivo, não pode ser um projeto educativo, por exemplo, né? Ele tem que ter sempre alguma coisa ligada à questão artística. Eu vou te dar o exemplo, por exemplo, publicação de livro. A lei de incentivo permite você publicar livros, né? Mas não pode ser livro didático. Pode ser literário, pode ser de poesia, pode ser um livro de arte, então um livro de fotografias artísticas, né? Pode ser também um livro que eles chamam de humanístico. O que é humanístico? Então vai contar a história de uma cidade, a história de uma região, os modos
de fazer cultural de uma região, então aquelas receitas típicas, né, de culinária, por exemplo, também músicas, danças folclóricas, etc. Isso entra na caixinha do humanístico. E a mesma coisa para o audiovisual, né? O audiovisual ele permite muita coisa, então você pode ter projetos de ficção e você pode ter também projeto de documentário. Tem muito projeto documentário em lei de incentivo, só que a Lei Rouanet tem um limite que você, na produção audiovisual, você pode fazer só curta e média metragem, que é mais ou menos até 1 hora de produção, ou também em alguns segmentos, né? Umas minissérie, por exemplo. E já para o longa-metragem, aí você entra em uma outra lei de incentivo que chama-se Lei do Audiovisual. E aí tem que ser um proponente específico com formação para aquele tipo de projeto, né? São projetos grandes também, né? E tem uns mecanismos fiscais diferenciados, não são tão simples, unificados como na Lei Rouanet. Então é até pauta para uma outra entrevista. Vamos ficar no nosso PROAC e Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então é tudo online, a gente acessa o sistema de cada lei e inscreve o projeto lá. No âmbito federal, é tudo mesmo online, quer dizer, você inscreve, você executa, presta contas, né? E no âmbito do Estado de São Paulo, mudança recente, agora vai começar a passar agora a prestação de contas também, porque até hoje era física e para novos projetos passa a ser também digital, então fica também tudo digitalizado, graças a Deus, que é uma facilidade para quem faz e para quem também do outro lado lá analisa e elimina o papel, né? E mandei o projeto, inscrevi. Tem um prazo para eu receber algum tipo de resposta? Eu tenho que entrar no sistema e ficar conferindo? A resposta vai ser aprovado ou não aprovado? Qual que é esse depois? Você inscreve e cada lei tem um prazo para o governo te dar uma devolutiva, né? Aprovou, não aprovou. Muitas vezes acontece, dentro desse prazo, de você receber uma diligência. Então, no caso da Lei Rouanet, chama diligência, que é ali um pedido de alguma coisa que está faltando ou alguma coisa que o técnico parecerista não entendeu bem. Então, esclareça esse ponto, por que você precisa fazer essa despesa, ou você está dizendo aqui que você vai gastar tanto com tal produto, equipamento ou serviço, apresente 3 orçamentos para comprovar que está dentro dos custos de mercado. Existe inclusive uma tabela, só abrindo um parênteses, existe uma tabela de referência de preços na Lei Rouanet e é por região, é muito interessante. Então, se você coloca lá uma diária de hotel, vou chutar, sei lá, R$300, mas em Valinhos, né, a tabela da lei está falando lá que a diária de hotel em Valinhos é R$200, então você é obrigado a diminuir aquele valor. Já numa capital, o valor é maior, entendeu? Então isso aí regula bastante também os orçamentos do projeto. Então por isso que eu falo, tem muita notícia falsa de lei de incentivo e as pessoas desconhecem, né, o mecanismo. Mas voltando à sua pergunta, no caso da lei estadual, o PROAC, CMS, é muito comum o proponente, durante a análise do projeto, receber um complemento de informações, pedido de complemento de informações, que é parecido com a diligência da lei federal, né? Então a pessoa tem que responder por que vai fazer aquilo daquele jeito ou naquele lugar, então, mas sem entrar no mérito. A lei estadual até ela entra mais no mérito, ela é um pouco diferente nesse sentido do que a lei federal, né? Mas você inscreve, tem essa devolutiva, que é muito comum, né? Não é surpresa, a gente que inscreve muito projeto está acostumado, que é para detalhar mais para o parecerista, para entender melhor o seu projeto. E aí, finalmente, ele é aprovado, e quando ele é aprovado, é publicada uma portaria no Diário Oficial, no caso da lei estadual no Estado e da lei federal no Diário Oficial da União, então que o proponente está autorizado a captar aqueles recursos. Ali sai o CPF ou o CNPJ dele, o nome do projeto, o prazo de captação,
e o valor. Então existe um teto também, você só pode captar até aquele valor que seu projeto está aprovado, né? E você, em contato com muitos proponentes nessa fase, assim, tem assim alguns erros comuns que você vê? Você até comentou de projetos que vêm com informações que não são solicitadas. Tem outros erros que você percebe que são mais comuns? Tem, eu acho que o proponente em geral, por ser ou um artista ou uma pessoa que trabalha com cultura, com arte, né? Ele fica muito focado no que ele vai fazer. Então essa parte de explicar sobre o projeto, como, quando, onde, etc., muitas vezes até vem bem elaborado, mas ele peca, por exemplo, na planilha de custos, porque ele subdimensiona, sabe? Ele vai fazer um projeto, vai ter, por exemplo, uma circulação entre cidades, né? E aí a pessoa se esquece que ele vai precisar de um determinado serviço, por exemplo, para fazer aquela circulação, né? Ou então ele subdimensiona a divulgação. Isso é muito comum, principalmente quando é projeto de artista e também de terceiro setor, porque o artista trabalha muito por vocação, idealismo, né? Intuição. Até ouvi dizer, eu não posso citar a fonte porque eu não sei qual que é, mas que existe uma escala de idealismo profissional, né? Que em primeiro lugar é o sacerdote, então é aquele cara que faz aquilo da vida dele e precisa do suficiente para comer, vamos dizer. Depois vem o professor, então também tem aquela vocação e apesar de todas as dificuldades, a gente conhece um pouco delas, porque a gente atua muito em escola pública, principalmente, né? Ele continua naquela profissão. E depois vem o artista. Então, ele faz aquele trabalho dele, e aí quando vai escrever um projeto, ele não pensa que tem que divulgar aquele projeto, né? E só que, além de ele divulgar o próprio trabalho dele, ele ter público para aquela arte dele, ele tem que divulgar quem está patrocinando também, e não só a empresa, mas o governo também, porque é uma lei de incentivo à cultura, por isso que você vê lá sempre a chancela do governo e a marca da empresa, né? Bom, mas ter um projeto aprovado não resolve tudo, né? E é aí que então começa a busca pelo patrocínio? Exatamente, aí vem a parte mais difícil, né? Muita gente comemora assim, eu tive um projeto aprovado, estou com um projeto aprovado, mas infelizmente a estatística histórica da Lei Federal de Incentivo à Cultura é que de cada 5 projetos aprovados, 1 consegue captar, ou seja, uma média de 20%. Até você perguntou antes sobre aprovação, né? 90% dos projetos inscritos são aprovados. Então, aqueles 10% que não são, ou era documentação irregular do proponente, ou o projeto não tinha natureza cultural, ou realmente a pessoa, assim, viajou na maionese, porque se você tiver um projeto que na análise foi cortado o valor dele em mais de 50%, ele automaticamente é reprovado. Porque existe também a pessoa que age de má fé e coloca lá um projeto e fala, vou ganhar o dinheiro da minha vida nesse projeto, entendeu? Mas isso aí o técnico normalmente já percebe e muitas vezes nem passa pela comissão de incentivo. Mas vamos lá, então agora você quer falar de patrocínio. Aprovei o projeto e agora, o que eu faço? Aí vai para o mercado, né? Aí você tem duas maneiras, basicamente. O próprio proponente, então, ir lá bater a porta de empresas para pedir patrocínio, e ele tem que levar em consideração que ele tem que ir na porta de empresas grandes, que, como eu já falei, é só empresa tributada por lucro real, e a empresa tem que estar dando lucro. Se ela não estiver dando lucro, ela não está pagando imposto de renda, consequentemente não pode usar a lei de incentivo, né? Então, a pessoa tem que ficar ligada, assim, na imprensa mesmo, nos cadernos de economia, etc., né? De que segmento, que empresa que está tendo lucro, né? Você não vai numa empresa que está à beira da falência ou que está em recuperação judicial, ela não vai nem poder usar o incentivo. Para a pessoa física isso é mais difícil ainda, né? A empresa nem tem esse canal muitas vezes, né? Porque a empresa gosta de falar com a empresa, né? O terceiro setor tem uma vantagem porque ele já tem uma função social
e normalmente ele está inserido já numa comunidade que tem alguma vulnerabilidade. Muitas vezes perto de empresa, é comum você ver assim, um distrito industrial e do lado você tem uma comunidade, né? Ou um bairro carente de infraestrutura. Então as empresas estão agora através do ESG, né? Ou IST, né? Que é Meio Ambiente, Social e Governança, a sigla, estão mais sintonizadas com essa questão de devolver para a sociedade uma parte do que elas oferem de lucro. E a lei de incentivo é um mecanismo muito bacana, porque a empresa não precisa fazer uma doação se ela fizer uma doação de dinheiro dela, é ótimo, mas quando ela usa o incentivo fiscal, ela está fazendo uma destinação do imposto para um projeto que é fiscalizado pelo governo. Então aquele projeto já foi aprovado, a prestação de contas vai ser analisada pelo governo, então é uma ação muito mais segura da empresa, né? E ela pode ter a marca divulgada, se isso for de interesse dela, né? Porque isso também não é obrigatório. A empresa ela pode falar para o proponente, olha, estou patrocinando seu projeto, mas não precisa colocar a minha marca lá. A gente está fazendo a lição de casa e estamos contentes com isso. E é uma maneira de devolver para a sociedade mesmo. E outra coisa também que faz com que as empresas, motiva as empresas a utilizarem a lei de incentivo, né? É que quando ela recolhe o imposto totalmente para o governo, ela fica com uma dúvida, será que esse imposto vai voltar aqui para beneficiar meu entorno de fábrica, vai beneficiar o lugar onde meu funcionário mora, vai beneficiar o que meu cliente faz, o meu fornecedor, etc., né? Quando ele pega uma parte do imposto, né, o patrocinador, ele consegue escolher. Então, eu quero patrocinar esse projeto aqui na minha cidade. E não só na Lei Rouanet, né, que a gente está falando de cultura, mas a pessoa jurídica tributada por lucro real, ela pode, além dos 4% do imposto de renda para a cultura, ela pode destinar mais 1% para os fundos da criança e do adolescente, mais 1% para o fundo do idoso, mais 1% para a lei do esporte, e ainda existem duas outras leis mais recentes, que uma é para a questão da oncologia e outra para a pessoa com deficiência. Então, é uma parcela grande do imposto que ela pode destinar, saber o que está acontecendo com aquele recurso, né? Receber relatórios daqueles proponentes, né? Mostrando quantas pessoas atingiu, quantas pessoas foram empregadas direta e indiretamente na execução daquele projeto. Então, é tudo de bom. Eu acho que todas as empresas que podem, elas devem usar todos os incentivos que elas têm direito. E vamos falar de transparência. A transparência é importante, né? O proponente, como é que ele faz essa prestação de contas, né? É realmente um processo sério, ele precisa fazer um relatório, é direto no sistema. Que informação que ele tem que dar? Cada nota, cada custo que ele dá, ele vai cadastrar ali. O que é essa prestação de contas? A prestação de contas é muito detalhada. A prestação de contas, para quem não sabe, todos os recursos, né, que as instituições públicas utilizam, né, elas são fiscalizadas, por isso que existem os tribunais de contas, né? E no caso de uma lei de incentivo, é a mesma coisa, porque você está pegando um dinheiro que não é seu, é um dinheiro de imposto, né, para fazer o seu projeto, e o sistema de prestação de contas é baseado num termo chamado conciliação bancária. Como é que funciona isso? Quando você tem um projeto aprovado, você ou o próprio órgão que aprovou o projeto abre uma conta no seu nome no Banco do Brasil. E você vai movimentar o dinheiro daquele patrocínio exclusivamente naquela conta. E você não pode, por exemplo, pegar e juntar, que nem a gente faz com as nossas contas, você não junta lá, hoje eu tenho que pagar água, luz e telefone, né? E antigamente você fazia um cheque, né? Ia no banco, hoje até pela internet é mais individual. Mas no caso da lei de incentivo, não. Você tem que fazer um pagamento para cada documento fiscal. E o documento fiscal correspondente, ele tem que estar exatamente da maneira que ele foi aprovado lá na planilha pelo órgão competente. Então, se você colocou lá que tem um cachê de músico,
você tem que receber uma nota fiscal ou um RPA de cachê de músico com o KNAI correspondente. Aquela pessoa tem que recolher os impostos daquilo, né, o fornecedor. Então, cada dinheiro utilizado numa lei de incentivo, que é um dinheiro de imposto, ele é multiplicado por pelo menos 7 vezes imposto, porque ele gera mais imposto. Olha que louco, né? Isso chama efeito multiplicador na economia. Então, a prestação de contas é rigorosa. Você tem que mostrar o que você fez. Então, você faz um relatório. Olha, eu propus montar e apresentar 10 sessões de uma peça de teatro. Então, você vai colocar lá o que você fez, quando, onde. Você vai juntar matérias de jornal, de internet, etc., né, que a gente chama de clipping, de mídia. Você vai juntar tudo o que você fez de publicidade paga, né, ou seja, anúncios, né, você tem que colocar lá, e aquele anúncio tem que ser aprovado previamente antes de ser publicado, para eles aprovarem a marca do governo lá também. Isso tem que estar na prestação de contas. Fotografias, cartas de realização. Então, sei lá, você fez numa escola pública, a escola faz uma carta, ó, o projeto tal aconteceu aqui para tantos alunos, teve intérprete de Libras, também tem essa questão da acessibilidade física e de conteúdo, que é muito importante, né? Ou não precisou de intérprete porque a gente não tinha aluno com necessidade especial, enfim. E a parte fiscal é rigorosa, realmente é muito comum, assim, os proponentes, principalmente os menos experientes, receberem alguma diligência na análise da prestação de contas, questionando, olha, tal nota fiscal, essa empresa vende, sei lá, batatinha e ofereceu serviço de luz. Então, aí você tem que devolver aquele dinheiro, com juros e correção monetária. É rigoroso. E com relação a prazos, qualquer época do ano eu posso inscrever um projeto novo? Esse sistema está aberto o ano todo? Olha, basicamente, tanto no PROAC quanto na Lei Rouanet, o cronograma tem seguido de 1º de fevereiro, a abertura é 1º de fevereiro, e o fechamento é 30 de novembro. Então, dezembro e janeiro, tradicionalmente, são períodos que as duas leis estão fechadas para inscrição. Agora, o proponente, ele tem que se programar também, né? Você perguntou aquela questão do aprovei o projeto, agora o que eu faço, né? Então, as empresas têm um cronograma, eles têm um orçamento, né, e um planejamento. E você está falando também de imposto. Então, como que funciona no caso da lei federal, ou seja, imposto de renda? Exercício fiscal, calendário, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando que a empresa no Brasil mais faz aportes pela Lei Rouanet? Em dezembro, porque é quando ela está sabendo, ela está tendo conhecimento, ciência de quanto que ela apurou de imposto o ano todo. Então é mais fácil para ela, em dezembro, calcular os 4% e colocar nos projetos que ela escolheu. Então é muito importante você já começar essa prospecção de patrocínio lá para setembro, outubro, para você entrar nessa fila aí do patrocínio de dezembro. Não adianta você chegar em janeiro, por exemplo, né, que a empresa vai demorar ainda 11 meses para ter, né? Existe uma parte das empresas hoje no Brasil que apura imposto de renda trimestralmente e essa porcentagem vem aumentando. Então ela apura imposto de renda. A apuração no geral continua anual, mas ela tem que recolher em março, em junho, em setembro e em dezembro. Então 4 vezes por ano ela acaba fazendo essa destinação, por obrigação legal. Então essas empresas você pode o ano todo prospectar, mas são uma minoria. No caso do ICMS, é um imposto de âmbito estadual, né? ICMS é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto que abarca basicamente empresas de natureza industrial, comercial, serviços como transporte, telefonia, internet. Então, esse imposto é de âmbito mensal. E tem um detalhe que a renúncia fiscal, ou seja, aquilo que o governo do estado deixa de arrecadar para que aquilo seja revertido no patrocínio de projetos culturais, ele tem um teto que todo ano é atingido. Esse teto tem sido de 100 milhões no estado de São Paulo, o que é muito pouco para um tamanho, né, maior PIB do Brasil, está no estado de São Paulo. E
ele costuma abrir mais ou menos em março, então a empresa pode começar a utilizar incentivo fiscal em março e costuma durar em torno de 6 meses. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro normalmente termina esse recurso. Então, o proponente tem que se programar, né, para chegar na empresa no período que ela pode usar o incentivo. O prazo de captação no PROAC ICMS é relativamente curto, porque você aprova um projeto, você pode captar só até dezembro do ano seguinte ou da aprovação. Então, se seu projeto, por exemplo, foi aprovado em setembro, você já perdeu aquele ano todo de captação e você só tem o ano seguinte para captar. Então, é muito comum o projeto não captar 100%, né? E existe também um mínimo para você poder executar o projeto, que no caso da Lei Rouanet é 20%, com exceção de planos anuais, que é uma modalidade específica, que essa porcentagem é um pouco menor. E no caso do PROAC ICMS, o mínimo é de 35%. Então, só para dar um exemplo, você aprovou um projeto de R$100 mil no ICMS, só que você captou R$30 mil, ou seja, não atingiu os 35%. Você não pode executar o projeto, o dinheiro fica preso e você, se não conseguir atingir aquilo, você tem que devolver o dinheiro para o Estado. Aí vai também para um fundo que vai ter outras destinações, etc. Legal. Então, quem quiser saber mais, o site é o www.direçãocultura.com.br.